Meus alunos do sétimo ano, minhas alunas do sétimo ano, bom dia a todos, trazendo aqui essa aula remota para vocês, falando da resolução de equações, como resolver equações. Então, eu vou usar essa nossa atividade de hoje para estar comentando com vocês calmamente como se resolver a equação, tá certo? Então, são equações do primeiro grau, né? Então, nós temos aqui uma situação, a primeira situação que é apresentada para nós, diz o seguinte: na situação a seguir, vamos descobrir a massa do cubo indicado pela letra X. Então, inicialmente, nós estamos vendo aqui uma balança, né? Essa balança ela está aqui em equilíbrio, né? Isso significa dizer que o que está do lado esquerdo da balança é igual ao que está do lado direito da balança. Igual, ou seja, as suas massas são iguais. Então, desse lado da balança, o que acontece? Nós temos esse cubo que aparece aqui indicado pela letra X. Veja que eu tenho um cubo, dois cubos, e tenho um peso de 10 gramas. No prato direito da balança, eu tenho um cubo e tenho um peso de 8 gramas e um peso de 10 gramas. Aqui do lado está dizendo assim: a balança está com os pratos nivelados. A situação da balança, ela é uma situação prática que mostra muito para nós uma equação, né? Uma balança nivelada. Então, no primeiro agora, falando já com a forma de equação, no primeiro membro, veja que aqui no primeiro membro eu tenho 2x mais 10. Se eu for comparar aqui com a nossa balança, esse primeiro membro é aqui o prato esquerdo, onde eu tenho esse x, ele aparece aqui duas vezes, então aqui vai ficar 2x adicionado com 10. E aqui, o segundo membro aqui dessa nossa equação corresponde aqui a esse prato do lado direito da balança. E nesse prato o que nós temos? Nós temos um x, e aqui aparece ele, ó, o x, aqui aparece o x, 8 mais 10, então fica dessa maneira. Então aqui nós temos essa situação desta equação que representa a situação apresentada nessa balança, tá certo? Agora vamos retirar um cubo de x gramas de cada lado. Então, aqui na situação, eu vou riscar exatamente o que nós vamos tirar. Então, desse lado aqui, eu vou riscar de vermelho esse cubo, significa que eu vou tirar ele. E também vou riscar aqui do prato direito esse cubo. Então, veja que eu estou tirando eles, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quando eu fizer isso, desse lado aqui que tinha 2, só ficou um cubo X e o peso de 10 gramas. Lá do outro lado, eu tinha um cubo e eu tirei ele, que ficou só os dois pesos, um de 8 gramas e um de 10 gramas. O que diz aqui do lado? A balança continua com os pratos nivelados. Ou seja, como foi tirado o mesmo cubo com a mesma massa dos dois lados, ela continuou em equilíbrio. Então, a situação que ficou agora na balança formou esta equação, onde o primeiro membro significa aqui o prato esquerdo da balança, onde eu tenho um cubo X e o peso de 10 gramas. E aqui na minha balança, o prato direito corresponde aqui na equação ao segundo membro, que é os dois pesos, um pesando 8 e o outro 10 gramas. Continuando a situação, nós vamos encontrar aqui na outra página, vamos retirar agora um peso de 10 gramas de cada lado. Então veja aqui que nós temos, vou riscar aqui desse lado, significa que nós vamos tirar ele. Ó. Então, esse que eu estou riscando, eu estou tirando. O que vai ficar agora na balança? Vai ficar a massa, né, o peso X gramas e 8 gramas. Então, a gente vai ver que o X ele é igual a 8 gramas. A balança continua em equilíbrio, né? Então, aqui nessa outra sequência,
que nós tiramos os 10 gramas de cada prato, ficou X do prato esquerdo e do prato direito ficou 8 gramas. Então, nessa situação, a balança continua com os pratos nivelados. E a equação correspondente é essa, x igual a 8. Então, aqui no primeiro membro da equação, eu tenho um x, é o que corresponde aqui ao prato esquerdo da balança, e o prato direito eu tenho 8, que corresponde aqui ao segundo membro da equação. Tá certo? Então, o que nós fizemos aqui foi resolver a equação, descobrir o valor do x, descobrir aqui no nosso exemplo o valor em quilograma desse cubo, né, de tamanho desconhecido, inicialmente, que era x. Então, as equações obtidas em cada passo são equivalentes, ou seja, as equações obtidas em cada passo são equivalentes. Mas que equações são essas? Vamos primeiramente verificar que a primeira equação formada foi 2x mais 10, ó. Essa equação aqui é 2x mais 10 igual a x mais 8 mais 10, né? A primeira equação que nós encontramos foi 2x mais 10 igual a x mais 8 mais 10. Aqui foi a primeira equação que nós encontramos, não foi? Vamos verificar lá no início aqui, olha, nós tínhamos no início 2x mais 10 igual a x mais 8 mais 10. Então essa aqui foi a primeira equação. Quando nós tiramos um cubo de cada lado, ficou a equação x mais 10 igual a 8 mais 10. Quando nós tiramos os 10 de cada lado, ficou x igual a 8. Então, todas essas equações, a primeira aqui, a segunda e a terceira, são equações que nós chamamos de equações equivalentes. Ou seja, elas têm como solução o mesmo valor, que é o x igual a 8. Em qualquer uma delas, o x igual a 8 é a raiz da equação. Então, como o x igual a 8, ele é uma raiz comum para todas as equações, para as três, elas são equações equivalentes. Então, continuando aqui, o que nós vamos agora fazer? A resolução de equações do primeiro grau, com uma incógnita, é feita transformando-se cada equação em uma equação equivalente e mais simples, até que as soluções sejam obtidas. Na resolução de equações, aplicaremos a propriedade que veremos a seguir. Então, daqui para frente, nós vamos resolver equações, sempre lembrando dessa questão da balança, né? O que está em equilíbrio, uma balança nivelada, se você tira um valor de um lado e tira o mesmo valor do outro, ela vai continuar nivelada, vai continuar em equilíbrio, né? Mas agora, usando as nossas ferramentas de matemática, nós vamos aprender como resolver equações aplicando algumas propriedades. A primeira que nós vamos falar aqui é essa aqui, adicionando ou subtraindo o mesmo número aos dois membros de uma equação, obtemos uma equação equivalente à primeira, tá certo? Ou adicionando ou subtraindo aos dois membros da equação, lembrando que eu tenho o primeiro membro, que está do lado esquerdo da equação, e o segundo membro, que está do lado direito da equação. Então, está aqui os exemplos. Por exemplo, vamos resolver a equação, aí foi apresentado essa equação aqui para nós. O primeiro membro dela é 2x menos 1, e o segundo membro é x mais 5, cujo universo é o universo n. Esse universo n são os números naturais. Lembrando que os naturais o 0, o 1, né, o 2, o 3, o 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 10, né, um conjunto infinito. Esses são os números naturais. Quando falar de número natural, lembrando que natural não tem número com vírgula, não tem número negativo, né? Tá certo? Então, observe que agora nós vamos resolver essa equação, que nós temos 2x menos 1 igual a x mais 5. O que esse nosso amiguinho diz para nós aqui? Já sei
adicionamos 1 aos dois membros e reduzimos termos semelhantes. Ou seja, vai usar o princípio aditivo para adicionar o número 1 aos dois membros. Então, veja que essa maneira, essa ferramenta de adicionar dois membros, você vai adicionar aos dois membros números que você possa simplificar a equação numa equação menor, né? Reduzindo os termos semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a equação inicial, 2x menos 1 igual a x mais 5. Então, foi adicionado ao primeiro membro esse valor positivo, né? Foi colocado aqui desse primeiro membro o mais 1, e no segundo membro também foi adicionado o mais 1, tá certo? Então, o que aconteceu? Esse menos 1 adicionado com mais 1, isso aqui vão se anular, vai dar 0, tá certo? E desse primeiro membro que eu tinha 2x menos 1, ficou agora só o 2x, igual, veja que eu tenho aqui agora 6, que é exatamente o 5 que nós já tínhamos lá no segundo membro da equação, adicionado com 1 ficou 6, tá certo? O que foi adicionado agora? No segundo caso, foi subtraímos x dos dois membros e reduzimos os termos semelhantes, ou seja, desse primeiro membro eu tenho x e do outro eu tenho x mais 6. Então, vamos subtrair, vamos adicionar esse número negativo, menos x. Então vai ficar, vamos subtrair, né? 2x menos x, ó, veja que aqui desse lado nós estamos colocando no primeiro membro menos x, e aqui no segundo também nós estamos colocando o menos x. O que vai acontecer? Esse 2x menos x vai ficar apenas um x no primeiro membro. E no segundo, veja que esse mais x adicionado com esse outro menos x dá 0. E o que sobra? Só o 6. Então, nós resolvemos essa equação dessa maneira, usando a adição do número 1 e a adição desse número negativo, né, que nós subtraímos. Vamos usar essa expressão, que nós subtraímos menos x. Então, aqui a gente pode perguntar, por que eu somei o número 1? Por que nós adicionamos o número 1? Porque, como eu tenho aqui menos 1, eu coloquei mais 1, mas eu poderia ter colocado qualquer outro número. Mas o número que ia me ajudar a resolver, a reduzir, era o número mais 1. Então, se eu tivesse aqui, fosse menos 8, por exemplo, e adicionar mais 8 aos dois membros, né, que você iria resolver a equação. Então, verificando aqui, agora fazendo essa verificação, veja que na nossa equação, 2x menos 1 igual a x mais 5, se o x for 6, veja que vai ficar, trocando o x aqui por 6, ó, onde tiver o x eu vou colocar 6, e 2 vezes 6, 12, menos 1, igual 6 mais 5, 11. Então, veja que o primeiro membro, o valor é 11, e o segundo membro também é 11. Então, a solução da equação é o número 6. E aqui a outra propriedade também usada é multiplicando ou dividindo os dois membros de uma equação por um número diferente de 0, obtemos uma equação equivalente à equação dada. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui uma equação, a equação é 5x igual a 20. O primeiro membro é 5x e o segundo membro é 20. Utilizando a propriedade anterior, o que a gente vai fazer? Como o x está sendo multiplicado por 5, dividimos os dois membros por 5. Então, o primeiro membro vai ser dividido por 5 e o segundo também dividido por 5. O que vai acontecer agora? Ó? Esse 5 dividido por 5 dá 1. Então, fica apenas o x. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, veja que nós resolvemos a equação descobrindo que o valor do x é 4. Mas você pode perguntar, professor, eu posso dividir por qualquer número? Pode. Você poderia dividir por 2, ou por 3, ou por 4, mas a forma conveniente de você já descobrir o valor do x é dividindo por 5. Se no lugar dos 5 aqui tivesse um 3, você ia dividir por 3. Isso os dois membros, tanto o primeiro membro quanto o segundo.
Então, verificando aqui que a equação, né, ela é verdadeira quando eu trocar o valor do x por 4, porque eu vou ter 4 vezes 5, 20, e o primeiro membro 20, e o segundo membro também, que já era 20. Né? Então, a solução da equação é igual a 4. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa maneira, né, de resolver a equação, é uma maneira bem simples. A gente vai usar essas ferramentas exatamente para que a gente possa estar usando os princípios aditivos, né, que você vai adicionar número ou subtrair número, ou o princípio multiplicativo, que você vai multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação pelo mesmo número, né, diferente de zero, e você conseguir descobrir o valor do x, né, nessas equações aí que aparecem para nós nesses problemazinhos aqui do nosso estudo, tá bom? Então, fica aqui essa nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido e vamos fazer as atividades seguintes, tá bom?